Oi, gente, está começando mais um Receita de Valor, Receita com Sabor, um programa da Sicredi que une boa comida e boas conversas sobre a vida, finanças e propósito. Aqui, cada receita vem acompanhada de histórias que inspiram e transformam, porque na Sicredi, cooperar e cuidar de pessoas é o que gera prosperidade de verdade. E hoje a nossa receita tem sabor e significado. Vou receber Maria Camila Moura, ela é psicóloga, escritora e palestrante para falar sobre saúde mental, escolhas financeiras e emoções ligadas ao dinheiro. Enquanto isso, a gente vai preparar uma bela moqueca de caju, porque a mulher é vegetariana. Seja muito bem-vindo, Maria Camila Moura. Prazer que enorme honra aqui. ter você na nossa cozinha. Feliz demais, estou ansiosa para saber o que a gente vai fazer, do que a gente vai conversar. O prato, eu sei que é um prato que você gosta, né? Sim. Hoje é nosso segundo programa, você é convidado especial para brilhantar aqui falando sobre o que eu acabei de dizer, sobre finanças, sobre como lidar com emoções, com dinheiro, mas também vai fazer uma bela moqueca vegetariana. Maravilha. Assim, apesar de ser o meu prato preferido, eu não tenho a menor noção como ele se constrói, assim, porque tem coisas que a gente deixa aí para os outros darem de presente. Então, eu estou feliz de receber esse presente, de aprender a fazer, né, o meu prato preferido. Obrigada Te demais. contaram que você que vai cozinhar, não? Assim que eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo que tinha um avental, então eu comecei a ficar nervosa. Porque Meu Deus. eu perguntei logo, olha, eu vou ter que cozinhar? Disseram, não, você vai aprender, calma. Então eu estou acreditando, colocando fé, né, que aprenderei aqui a fazer Eu não tenho nem dúvida disso. Gente, assim, não vou tocar na panela, ela que vai fazer tudo, viu? Agora nós vamos guiar. Vamos guiar essa receita com muito sabor, muito papo bom, muitas dicas aí para você que está assistindo, para que esse nosso programa flua e depois a gente vai comer esse prato delicioso. Vamos lá. Vamos começar? Vou direto no prato aqui, deixa eu ligar aqui o meu e já eu passo para você. Vou só fazer essa parte aqui que eu sei que é mais complicada. Esse fogãozinho aqui tem uma tecnologia aqui que é um pouquinho mais difícil. Vamos esquentar a panela e a gente vai direto para a moqueca. Me fala primeiro uma coisa, você é vegetariana? Sim, há muitos anos. Eu não vou saber exato a data que eu comecei a ser. Pode chegar aqui, que agora é com você, viu? Deixa essa tampa de fora. Eu já botei aqui azeite de dendê. Tá? Que tem que ter na moqueca. Que é justamente o gostinho. É o gostinho que dá na moqueca. Na realidade, a gente diz assim, tem gosto de moqueca, na realidade, ele tem gosto de dendê e de leite de coco. Sim. Tudo que botar leite de coco e dendê tem gosto de moqueca. Mas é porque o vegetariano sente falta, que às vezes os pratos vegetarianos eles se repetem muito. Sim. Então, assim, quando você pensa em moqueca, dificilmente alguém pensa em moqueca de caju, em moqueca de banana. Normalmente é a moqueca tradicional. Então, ter essa adaptação, assim, faz a gente muito feliz, a gente que é vegetariano, né? Com certeza. Mas, enfim. Vamos lá? E quando é que você escolheu? Pega aqui, ó, aqui pra cá e vá... Essa aqui. Aquela outra é melhor, para esse momento. Não tem problema, podia ser com essa também. Vamos só mexer, vamos começar refogando cebola enquanto você conta para nós quando que você tomou essa decisão de ser vegetariana. Vamos lá. Eu não vou saber a data exata de quando eu comecei a ser vegetariana, porque foi uma escolha paulatina e demorou alguns anos, mas faz mais ou menos, o início de tudo, quase 20 anos, né? Vamos lá, senta que lá vem a história. O que acontece? Quando eu era adolescente, sabe aquela pessoa que vai tomar banho, enquanto está se ensaboando, eu fechava o chuveiro, então ao lavar a louça, fechava a torneira. Eu tentava ter uma consciência no consumo de água, né? Talvez resquício das aulas de ecologia da escola. Sim. E aí, um belo dia, eu me deparei com um artigo que dizia que para 1 quilo de carne eram necessários 15 mil litros de água, né, para a produção, porque tem todo o pasto para aguar, tem a questão da manutenção, né, dos bois, as vacas, enfim. Aquilo ali, eu devia ter mais ou menos 17 anos, né, eu entrei em crise. Eu sou uma grande hipócrita, porque eu estou aqui economizando água da torneira, aqui fechando, e se eu não comer carne vermelha, eu vou economizar muito mais. Então, fazer a sua parte, né? Eu não tinha a menor intenção de ser vegetariana, então eu parei de comer carne vermelha por causa disso. Mas aí vai o próximo passo. Depois de um tempo, eu sou louca por animais. Até hoje, eu tenho 5 gatos, 2 cachorros. Assim, eu gosto demais. Tá bom, tá errado. Tá indo. Né? A gente está fazendo primeiro a cebola, porque a cebola ela é um pouquinho mais dura, a gente pode juntar os pimentões. Vou juntar 2 pimentões aqui, o vermelho
e vou juntar o amarelo. Eles têm praticamente o mesmo tempo de cocção da cebola, então os dois podem ir cozinhando juntos, Certo. tá? Ó, tentar misturar bem aqui. Sim, aí depois, mais uma vez, eu louco por animal e tal, mas não tinha essa sensibilidade, não vou comer por pena dos animais. Não, porque eu sei que existe uma cadeia alimentar aí, enfim, fazemos parte. Porém, eu li um artigo que os porcos, aliás, antes, e sempre me indignava muito porque antigamente tinha na China um festival de comida de cachorro, e aquilo ali me tocava, me mobilizava, eu ficava triste, achava horrível. E aí eu li um artigo que mostrava que os porcos, eles são mais inteligentes que os cachorros. E aí eu pensei, grande hipocrisia novamente. Estou falando mal de quem come cachorro e estou comendo porco, que é mais sensível, Ah, mas mais você não inteligente. comia porco? Comia. Aí eu tá. parei de comer a carne de porco, foi a segunda que eu comi. Sim. Ainda não queria ser vegetariana, mas deixei. Quando foi depois, me deparei com alguma outra matéria, anos depois, já uns 2 anos, acho que foi o frango, o terceiro. Eu sempre confundo qual foi primeiro, carne ou frango. Mas ele dizia essa questão de quanto de hormônio tem nesses frangos que são que não são frangos caipiras. Sim, os que são criados em granjas, ou né? de granja. E aquilo ali, nossa, eu comprando orgânico e comendo frango, vou parar frango também. Aí parei. Mas eu comia muito bem. Ainda bem que o impacto foi paulatinamente, né? Não foi radical. Foi uma data, eu nunca quis ser vegetariana. E aí, quando foi depois, eu continuei comendo peixe, frutos do mar, né? Até brincava, fruto, né? Sendo que aí, vi um tal de um documentário, uma bela data, aí eu acho que tem uns 17, 16 anos, não lembro bem, esse eu não lembro, foi o último que eu vi, que falava sobre o impacto das pescas de profundezas. Então, sei lá, o que a gente compra hoje como filé de peixe, muitas vezes é o peixe que vem das profundezas e que ele se esbugalha, né? Sim. Então ele é incomprável. Você usa o filé porque ele já não está inteiro. Ele já não está inteiro, ele já não tem. Mas eu pensava que o filé era... eu comprava o filé como a melhor parte, mas não é por isso. E aí eu fiquei... Mas não é sempre que é assim, tá? Muita gente pega o peixe, faz a filetagem, é o que é normal, é o que é para ser. Se a gente for aqui na praia comprar esse alimento fresco, mas esse usual de supermercado que a gente compra na pressa, aí eu quero saber, eu não dou para comer bicho, porque toda vez é uma coisa. Toda vez tem uma coisa. Aí eu não vou mais comer bicho nenhum. E assim eu parei, então foi muito paulatino, mas não vou catequizar ninguém, foi uma escolha, ninguém nunca me obrigou a ser. Meus filhos, né, eu tenho 2 filhos, a gente nunca colocou como uma questão, se um dia quiserem ser, vão ser, enfim, então foi dessa forma bem gradual mesmo. Que legal, que legal, ó, aqui a gente botou a cebola, isso aqui é para você aprender, tá? Você e quem está nos assistindo, ó. A gente colocou a cebola, eu usei a cebola roxa, mas pode ser qualquer uma, e eu botei um mix de pimentão, o amarelo e o vermelho. Pode ser o verde? Pode, mas o verde ele é um pouquinho mais indigesto, tá? Porque está verde, ele não está ainda com a maturação completa. Aí só deixar isso grelhar, ele está grelhando, eles estão refogando no azeite de dendê. E agora eu vou botar o tomate, porque o tomate ele vai soltar e já vai começar a fazer um molho, tá? E agora é paciência, a gente vai ficar aqui mais ou menos uns 5 minutinhos fazendo esse refogado pegar sabor. E tem diferença, porque você colocou tomate cereja, né? Aí tem diferença de tomate normal, tomate cereja? Não, esse tomate cereja é um pouquinho mais doce. Eu acho ele com menos acidez. Então constrói o sabor de uma forma melhor. Eu adoro tomate cereja, comer é muito puro bom, mesmo, né? assim. É bom demais. É bom demais. Camila, você tem uma agenda muito cheia. Psicóloga, não é isso? Escritora, palestrante. Mediadora do Clube de Leitura Normal, mãe de 2 filhos, por aí. Me fala, você tem algum hobby? Qual é o hobby que você tem? Tenho muitos hobbies, né? Entre eles, né? Ler, mas aí ler também se tornou um trabalho, que a gente tem um dos maiores clubes de leitura do Brasil. Sim. Mas gosto também de não fazer absolutamente nada, sem peso, sem culpa, né? Gosto também, diariamente, gosto de brincar com meus filhos, passear com meus cachorros. Como é que você concilia essa agenda com seus filhos e essa agenda de trabalho cheia de compromisso? Olha, achar que vai manter o mesmo ritmo depois da maternidade, principalmente nessa fase que eu estou com 2 filhos pequenos, optei por não colocar em escola, eu tenho um filho de 1 ano e de 2 anos, realmente no mínimo violento, você achar que vai manter o mesmo ritmo. Então, eu abri mão nesse ano da minha clínica, né? Eu tenho uma clínica de psicologia, então deixei a clínica mais de lado para exercer as outras questões, também sou colunista de um jornal, enfim, estou com um projeto agora, né, com a editora, escrevendo um livro, porque assim eu posso conciliar meus horários, então gravação de aulas, eu posso fazer de madrugada enquanto eu estou dormindo, né? Escrever, eu posso escrever também muito, eu acordo muito cedo, então eu posso escrever bem cedinho. Então, eu aproveito muito as brechas do tempo e meu dia profissional acontece muito antes deles acordarem
e depois que eles dormem. Agora, claro, eventualmente tem coisas que tem compromisso de palestra, né, de algumas gravações externas, como aqui, que eu tenho que fazer nesse horário, e aí é contar com rede de apoio e tudo mais, é do jeito que dá, né? Por isso que o hobby da mulher é ficar em casa descansando, você tá vendo que rotina? Mas e música, até gostava muito de escutar música, mas é engraçado, depois que eu fiquei mais velha, assim, a música eu amava escutar e ficar descobrindo música e tal, mas a minha questão muito é a literatura, né? Desde criança... Ler, né? Não é à toa que é escritura, né? Desde criança a literatura. É tão bom, assim, o nosso universo é muito pequeno. Você pode ser a pessoa mais viajada do mundo, que conhece mais pessoas do mundo, mas você vive ali nesse tempo e espaço. Você vai ler, sei lá, um Dostoiévski, você está convivendo com o pessoal do século XIX, você está lendo, convivendo com o pessoal de distopia. Tempo, né? Então, é uma maravilha, assim, é uma extensão, a sua vida se estende, né, para outros universos. Eu adoro. Que né? bom. Vamos voltar para a receita? Bora. O papo tá bom, mas não pode descuidar. Você está fazendo certo. Okay. Muita gente aí pode perguntar, tem que ficar mexendo direto? Não, mas tem que tomar cuidado, senão queima. Por isso que ela está mexendo. Agora, nós vamos temperar. Eu acreditava que tinha, por isso que eu não parei o segundo. Não, você fez certo. Essa panela ela é muito forte. Se você parasse um pouco, ela ia queimar. Aí não fica legal. Aí nós vamos agora colocar pimenta. Ok. Essa aí você está construindo os sabores, tá? Pode botar bastante pimenta. Pode. Eu nem botei. O certo era a gente botar uma malagueta ou uma pimenta dedo de moça, mas eu já tive medo de ficar muito agressivo, então a gente trouxe essa pimenta moída na hora. Ó, eu vi um negócio que às vezes você pode até colocar antes, né, a pimenta, como se fosse que ele levanta os olhos, né? Fica muito legal. Eu não cozinho, mas eu já ouvi falar. Todo mundo que chega aqui esconde o jogo. No primeiro episódio, não sei cozinhar, fez um prato maravilhoso. Ela também chegou aqui, eu nunca peguei, sabe de um monte de coisa. Mas é porque eu adoro ver gente cozinhando. E eu adoro ver meu esposo cozinhar. Então, ele tá cozinhando, eu tô ali olhando, né, assistindo e bebendo meu vinhozinho, às vezes a cervejinha, depende. Aí sal, não tão salgado, qual é a medida certa do sal? Aí no olho, a gente vai botando aos poucos, a gente vai acertando aos poucos. Uma dica para quem quer fazer receita, sal a gente vai botando aos poucos. No final você acerta, porque depois que o sal entra, ele não sai mais. Pois é, então... Então a gente vai saber ao final se eu coloquei a aí a gente experimenta no final. Vai precisar de bastante sal ainda, porque a gente tem o leite de coco, que o leite de coco ele é doce. Pode botar um pouquinho mais, tá? Ele vai precisar bastante. Camila, você fala muito sobre saúde integral. Corpo, mente, emoções, tem que andar junto em equilíbrio. Como é que isso é possível? Como é que pode? Olha, o que é que precisa para ter essa integração? Acho que a primeira coisa é entender que é integrado, né? Se a gente olha até mesmo a OMS, ela trabalha no que a gente chama de paradigma biopsicossocial, que é entender que essas esferas da vida elas estão integradas. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar sempre que é didático, sair de casa com enxaqueca é uma alteração do meu biológico, meu corpo biológico. E isso vai provavelmente me deixar irritada, psíquico. Por eu estar irritada, eu posso chegar aqui e ser super chata contigo. Sim. Então, interfere na minha relação social. Então, biopsicossocial estão integrados. Do mesmo jeito, sei lá, a gente veio aqui. Se eu tiver um dia ótimo aqui cozinhando contigo, vou sair feliz. Mas digamos que a gente briga aqui. Aí a social teve um problema. Então, isso aqui vai me deixar irritada, vai me deixar assim, ou às vezes até mesmo vamos pensar muito triste. E essa tristeza às vezes impacta no meu bio. Eu fico com vontade de descansar, eu fico sem energia para nada. Então, entender que é integrado não é fantasia, não é papo de vamos ver tudo de modo holístico, não. É ciência, né? A OMS trabalha no paradigma biopsicossocial, então não tem como trabalhar corpo sem trabalhar. A gente fala corpo e mente, mas de uma maneira didática, mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? É verdade. Então, é verdade. É mais ou menos dessa maneira que a gente assim, fala e tenta trabalhar. Até, eu comento muito também no consultório, tem gente que às vezes está com algum problema, enfim. Se você faz uma intervenção química, né? Não, vamos para o psiquiatra, a psiquiatra indica medicação XYZ, a pessoa topa na hora. Mas quando você faz coisas muito mais simples, então, ok, vamos respirar melhor, fazer uma série de exercícios de respiração diafragmática, a pessoa não faz. Mas para tomar o mais remédio, ela toma. Então, quando a pessoa entende isso, ela vai, às vezes, respeitar melhor no seu ciclo social. Então, alguns grupos eu fico mais feliz, com outros menos. A pessoa vai tratar seu corpo melhor, então se alimentar melhor. Tem gente que não... Poxa, a pessoa come, fica empachada, nem entende que tem intolerância a alguns alimentos, né? E fica ali. A questão também, né, a flora intestinal também é muito responsável em relação a alguns neurotransmissores que a gente vai poder, assim, vai ajudar a gente a ter mais
não vou falar felicidade porque não é bem felicidade, mas é o bem-estar, né? Quem já esteve, por exemplo, enfesado, né, digamos assim, sabe, fica de mau humor. Total. Interfere nas relações. Em tudo. Na cozinha, então, não sai prato bom se tiver de mau humor, viu? Não, mas eu acho que sai. tudo, se você não tiver, né? Você vai fazendo trabalho, se você não está bem, aquilo ali não flui. Então, essa questão do cozinhar com afeto também, né? Do trabalhar com afeto, entregar o seu trabalho, isso faz muita diferença mesmo. Então, no seu consultório, o que é que você mais percebe nas pessoas que vão lá? Qual é o maior impacto das emoções, do corpo, da mente? Onde que você acha que o ser humano hoje precisa de mais cuidado? Eu acho, pode não ser muito usual essa resposta que eu vou te dar, Edil, mas acho que o cuidado maior que a gente tem que ter hoje é entender o tempo e a sociedade que a gente vive. Porque o que eu vejo é sempre em consultório, todo mundo é um fracasso. Todo mundo não presta para nada. Sim. Mas ninguém entende que a gente vive numa sociedade de desempenho. Então, por exemplo, se eu estou na sociedade de desempenho, até meu descanso, quando eu falo, o que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer nada. Porque na sociedade de desempenho, até eu não fazer nada, ele tem que ser prescrito. Sim. Não, você vai não fazer nada para descansar, para trabalhar melhor. Não, eu quero não fazer nada porque eu quero não fazer nada. Porque eu quero pensar. Então, se você não entende que você vive em uma sociedade que te cobra desempenho, que te cobra comparação constante, e isso é muito acentuado em rede social, tem muito adoecimento psíquico que começa com aquela questão da faísca, ela faz uma grande fogueira. Então, se eu não entendo que eu estou numa sociedade que me impulsiona a estar trabalhando o tempo inteiro, aí o que é que a gente chega? O denominador comum que a gente estiver assistindo. Se eu falar, estamos cansados? Estamos. Está todo mundo cansado, porque é uma sociedade de desempenho, faz as pessoas irem ao seu limite, faz a pessoa ficar cansada, aí muitas vezes entra numa sociedade medicada, porque é remédio para acordar e remédio para dormir. Porque no ritmo que demandam da gente, não existe. Então, de repente, quando a gente entende, eu preciso compactuar com tudo, eu posso ter outro ritmo, eu posso ter eu brinco muito, a ousadia de brincar todo dia com meus filhos, 5 da tarde eu saio, eu, meu esposo, nossos 2 filhos e o cachorro. É uma ousadia danada. Porque tem gente, nossa, mas no meio do expediente, no meio do expediente. O pessoal se sente culpado, né? Você sabe que eu, quando trabalhava como executivo, eu fui executivo durante muitos anos, e eu trabalhava como executivo, eu me sentia culpado quando eu estava de férias. Não só culpado de estar de férias, como também em rede social a gente vê muito isso e na clínica aparece demais. Pessoas que às vezes elas não querem postar stories, alguma coisa, porque, não, mas eu não estou nem... Eu estou em casa, as pessoas vão ver que eu estou em casa. Mas qual o problema de estar em casa? Qual o problema de você não estar trabalhando exatamente agora? Parece um pouco absurdo. Se você chega e fala, nossa, eu virei a noite trabalhando, teremos aplausos. Mas se você chega e fala, não, virei a noite vendo um filme muito bom, vendo a série, tipo, que vagabundo, sabe? Então, mas eu virei a noite, eu estou me matando de todo jeito, mas a sociedade aprova, eu estou me matando de trabalhar, e não aprova, eu estou me matando de divertir. Eu não estou dizendo que deva ser certo, eu estou me matando de divertir, tá? Tem que ser o equilíbrio, né? Que é o que nós falamos. Completamente, mas é entender que existem questões que são respaldadas por um corpo social e outras não. E que isso interfere no meu modo de ser no mundo, né? Perfeito. Interfere na minha maneira de consumir, na minha maneira de gastar dinheiro, enfim, interfere em tudo. Já nós vamos entrar nessa parte do dinheiro. Eu tô ansioso para falar dessa parte. Vamos aqui, olha aqui. Baixei o fogo para não queimar. Não pode. A gente aqui, mas eu tô ligado. Tô ligado nessa conversa, tô ligado aqui, Cozinhamos já, aqui já tá bem refogado, tá vendo? Olha como tá bonito, não tá? Esse fundinho de panela vai fazer sabor, tá vendo? Aqui a gente tá construindo sabor. Aí agora é a hora da gente entrar com caju, tá? Então eu vou botar aqui, você pode ficar. Ok, posso ficar aqui. Com licença. Pronto, agora a gente vai cozinhar o caju, tá? Junto com o nosso refogado. Então vamos botar deixa eu tirar esse aqui, eu deixei aqui porque eu achei esse caju tão bonito. Então vamos deixar ele aqui, vamos colocar também essa aguinha dele que cai. E agora pode juntar o caju com Assim como a gente equilibra temperos aqui na panela, a Sicredi também acredita no equilíbrio quando o assunto é dinheiro, oferecendo investimentos acessíveis para quem quer começar simples e crescer com segurança. Só para quem tiver preconceito com moqueca de caju, porque tem muita gente... Eu não gosto do caju puro, né? Acho muito travoso. Mas eu não sei qual é a mágica que vocês fazem, né? Mas quando cozinha, a carne do caju, ela vira outra coisa. É exatamente porque a gente cozinha, tira esse travor. E refoga junto, ele fica legal. Eu vou botar mais um pouquinho de pimenta, que você gosta. Adoro. Vou botar mais um pouquinho de sal, para a gente só acertar, porque vai entrar já com leite de coco, e ele vai ficar muito doce. E aí a gente vai dar uma quebrada com limão, tá?
Queria perguntar para você agora em relação ao dinheiro. Como é Tá que bom. é essa relação com o dinheiro voltado para as emoções? Como é que o ser humano está lidando com isso? Quando te perguntam sobre isso, qual é o conselho que você dá nas suas palestras? Porque dinheiro ainda é muito tabu, né? A gente ainda tem muito tabu com o dinheiro, tanto para ganhar como para gastar. Então, Sim. O fato de ser tabu já demonstra que dinheiro, quando a gente fala de dinheiro, a gente nunca está falando só de dinheiro. sim. A gente está falando de outras questões simbólicas. A gente está falando da nossa história de vida, do que eu Sim. escutei. Alguém escutou que dinheiro é ruim. Alguém Verdade. que quem tem dinheiro não vai Que pro rico céu. não vai para o céu, é isso. Tem gente já que é escutou isso. que quem tem dinheiro pode tudo. Então a Exato. pessoa fica às vezes no fetiche, né? É Achando verdade. que ter dinheiro vai solucionar os problemas, né? Às vezes eu até brinco, a diferença é que você vai pagar um psicólogo mais caro ou menos caro, Exatamente. a depender do seu salário, né? É verdade. Mas, assim, a questão do dinheiro, nunca, então, voltando, é uma questão puramente financeira, né? Existem questões, assim, valores atribuídos e existem questões mesmo emocionais que estão envolvidas na maneira que você lida. Então, Sim. uma pergunta bem boba que eu vou te fazer, duas perguntas, né? Sim. Mas você vai ver como a gente tem isso constitutivo. Sim. Se eu chegasse agora no meio do nada, com coisa nenhuma, e falasse, Edil, vamos jogar cara ou coroa. Uhum. Se tu perder, tu me dá 100 mil. Se tu ganhar, tu ganha 100 mil. Tu ia jogar hoje? Eu não. Não. Né? Mas tu tinha 50% de chance de ganhar. Agora você Mas eu chega... tinha 50% de perder também. Pronto. Eu não ia ter como lhe pagar. Perfeito. Agora se eu chegasse e falasse, Edil, vamos lá. Se eu chegar assim, Edil, vamos jogar cara ou coroa. Se você ganhar, você ganha 100 mil. Se você perder, você me dá 10 mil. Ah, na hora. Na hora. Na hora. Pronto. Então, pede lá um empréstimo. Vou lá, vai ó. lá, se crede, Vou lá. né? Quebra meu galho aí que eu perdi. Que eu perdi pra Camila. E para quem eu perguntar, a resposta vai ser semelhante. Por Uhum. quê? Porque a gente tem uma coisa que até o Daniel Kahneman, que ele foi Nobel de Economia, mas ele é psicólogo, Uhum. ele fala que a gente tem, de modo constitutivo, uma aversão à perda. Então, em Mas tudo é que eu verdade, entro, por 50%, mas eu não vou. Porque eu tenho que ter muito mais chance de ganhar Do que de perder. Faz sentido. Então, só essa questão da aversão à perda já tem uma maneira de lidar com aquilo ali. Depois, né? Até mesmo em alguns transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, na bipolaridade, em fase de mania, algumas pessoas, um dos critérios diagnósticos é essa questão realmente a pessoa vai ter um consumo exacerbado. Uhum. Então, ela consome para além, já tem uma outra questão psicológica envolvida, já de transtorno mesmo, Uhum. que marca, assim, de comprar coisas que não tem condições, às vezes, de pagar, ou tem, mas é excessivo. Aparece muita gente, assim, com esse transtorno de comprar muito. Aparece, mas o que aparece mais, assim, acho, em relação à questão hoje, pelo que eu vejo, é a questão de não saber direito por que consome, né? Entendi. Então, o dinheiro, ele é um meio. Então, eu posso utilizar o dinheiro para ter tempo para não fazer Uhum. nada, se eu quiser. Eu Entendi. posso ter dinheiro para ser um meio de ficar com a minha família, para ser um Uhum. meio de, enfim, de ter boas relações, de nutrir boas relações. Mas, às vezes, ter dinheiro hoje se tornou muito um meio de consumir, de exibir, Entendi. e isso nem sempre vai ser benéfico, porque muitas vezes a pessoa está consumindo, mas isso vai entrar em choque com alguns valores. Uhum. A pessoa, às vezes, ela não tem tempo para ficar com a família, mas ela tem tempo de ter o carro do ano, ela tem tempo de ter dinheiro para... De pensar nisso, de focar nisso, né? Quantas pessoas eu conheci na clínica, quantas, que pagam a melhor escola que você imaginar, né? Assim, que hoje em dia são valores exorbitantes, Sim. muitas vezes, mas não tem tempo de ficar uma tarde com os filhos. Não Uhum. tem tempo de ficar... Então, pera lá, não era melhor, às vezes, então, você Entendi. pagar um pouquinho mesmo, uma escola Uhum. um pouco, né? Não tão cara, mas que você pudesse acompanhar o que está acontecendo lá, que você soubesse o que se passa no dia. Uhum. Tem gente que a gente vê que viram os filhos crescer deitados, né? Sai de casa, o filho está dormindo, verdade. volta para casa, o filho está verdade. dormindo. É Porque está em verdade. busca de dinheiro, né? Deixa eu botar aqui para a gente não perder a nossa moqueca. Ok. Aqui é leite de coco, tá? Mas pelo amor de Deus. Ok. Pode ir mexendo. Ok. Eu baixei o fogo na hora que a gente estava conversando. Tá ficando bonito, viu? Tá ficando bonito e cheiroso, tá vendo? Já já a gente vai Cheiroso, botar um limãozinho aqui. Agora a gente vai deixar esse caju cozinhar deixar nessa aqui? mistura. Agora a gente pode deixar um pouquinho, Ah, vou deixar o fogo baixo. Eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho aqui. Você gosta de coentro? Não. Não? Coentro eu não gosto. Coentro eu não gosto, não. Graças a Deus, ó. Coentro... Aqui, mas gente, ó. eu vou catar um pouquinho. Não, se tiver, não vamos tem botar, nada, não vamos botar. Eu até Vamos- vi um estudo. O prato é para você, então não vamos botar.
Coentro, Eu tá? não sei se é verdade ou não, que eu vi que o Leandro Carnal veio citando de um estudo que tem pessoas que têm uma sensibilidade genética maior ao coentro, né? Então, Na realidade, é rouba. tudo que é muito forte. Que Não, coentro, alecrim, cominho. Eu tenho, não sei se é genético, mas eu tenho um horror a cominho. Não, Se você tiver cominho longe, eu percebo a diferença. O alecrim eu gosto também, mas é porque o coentro eu acho que rouba todo o prato, assim, não sobra nada, fica só ele na minha boca. Não, pera lá, eu quero sentir o gosto do caju, do pimentão, de tudo, né? Então não me afeiçoou tanto. No seu trabalho, você já viu hábitos de pacientes que atrapalham a vida financeira? Olha, mas muitos, mas aí vamos lá. Cite alguns exemplos aí para nós. A gente está sendo uma aula para mim, olha, eu vou sair daqui formado. Não, mas ó, existem algumas questões. Só vou trazer, né, assim, hábitos, comportamentos específicos, né, que podem atrapalhar ou até ajudar, mas de antemão, a questão financeira, a gente também está fazendo um recorte aqui, porque quando o Edil pergunta no consultório, então a gente sabe que a gente está lidando com uma determinada classe, né, que tenha uma determinada renda, Verdade. porque é inegável que a questão do dinheiro traz sim, você não ter dinheiro, você tem uma série de problemas a mais na sua vida, né, então questões de determinantes sociais, se você fica maior vulnerabilidade, problemas de saúde que você não vai conseguir às vezes, ou pagar um plano, ou pagar um bom profissional, enfim, então o dinheiro ele é um grande organizador da vida, mas ele não é garantia de felicidade. Então, nesse público, né, que é um público que consegue ter acesso, né, a bons profissionais, consegue investir, enfim, o que eu noto muito em relação a dinheiro, primeiro é a questão de uma ilusão antes do hábito, do comportamento em si. É a questão de uma ilusão de que o dinheiro vai trazer felicidade. A gente lida muito, às vezes, com self-made men, né, com pessoas que chegaram lá, pessoas que, eu lutei tanto e tal, e cheguei. E quando eu cheguei, eu tô aqui no consultório. Não sei o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Então, o dinheiro a falta de dinheiro lhe dá problema, mas você ter dinheiro não lhe traz necessariamente um bem-estar psíquico, né? Claro, se você mora até mesmo... Muita gente rica com dinheiro em depressão, a gente vê direto. Mas muito. Se você se você até mora em países mais ricos ou mais pobres, a probabilidade de você estar com maior bem-estar ou menor também é alterada, né? Quando a pessoa, nesse recorte desse público, então, por exemplo, existe uma questão sempre falando antes dos comportamentos, né? É o medo do futuro, pera lá, o meu investimento é correto ou não é? Existe uma tendência comparativa maior, então a pessoa já tem tudo, assim, de necessidade básica, mas a minha colega, ela tá com a marca tal, mas o meu colega, ele tem, sei lá, o fogão tal, e começa, mas a pedra da mesa não pode não pode ser fake, tem que ser pedra, e começa. Eu vou fazer uma observação que eu não sei se é pertinente. Isso aumentou, potencializou depois das redes sociais? Olha, inclusive meu mestrado é sobre rede social, meu doutorado também é nas redes sociais. O que a longo prazo a gente vai poder ter uma noção melhor, mas as redes sociais elas tendem realmente a reproduzir os comportamentos da vida usual, mas agora o alcance é tremendo. Então, por exemplo, antes eu poderia ficar sabendo de algo, agora eu fico sabendo o tempo inteiro e o meu comportamento é editável. Então, antes eu podia saber que fulaninho tem uma blusa de marca. Agora eu vejo aquilo ali, mas eu também quero exibir. Não, antes eu já queria exibir, mas agora eu quero também exibir. E por quê? Voltando aqui, já que a gente falou de sociedade de desempenho, Gil, na sociedade de desempenho, você não ter dinheiro, né, é considerado um fracasso existencial. Isso é muito triste, né, porque até a questão da dignidade humana é tocada. Então, algumas pessoas, não têm dinheiro, aí hábitos que atrapalham. Então, por exemplo, tem pessoas que não é uma escolha pessoal a organização financeira. Tem pessoas que elas têm mesmo algum problema, por exemplo, uma pessoa que, eu falei da parte que ela pode ter uma mania com gasto excedente, né? É um sintoma na bipolaridade tipo 1. Isso pode prejudicar pessoas com alguns transtornos que deixam mais impulsivas, né? A pessoa pode fazer compra, todo mundo está passivo a fazer compra impulsiva, todo mundo. Mas algumas pessoas elas podem fazer demais. Ao ponto de prejudicar. Demais. Pessoas que não necessariamente têm nenhum tipo de transtorno, mas que a história de vida dela leva ela a pensar que o dinheiro a torna melhor, a torna, assim, a dignidade dela está atrelada ao dinheiro. Então, ela tende a gastar mais para poder vestir uma roupagem de aceitação social. Então, é muito, realmente, o hábito que você tem com as finanças, não necessariamente depende, assim, de uma escolha pessoal, porque a gente também está nessa ilusão de meritocracia, né? É tudo eu quero, eu posso, eu consigo. Não é por aí, né? Então, muitas vezes você vai ter que ter, sim, um auxiliar, um consultor financeiro bacana para te ajudar. Você vai ter que ter alguém, tipo, ok, na minha empresa, mas eu não vou ficar com as finanças porque a minha maneira de lidar, às vezes, é mais emocional do que racional, né? Então, você vai aprender a delegar o seu dinheiro para poder
lidar com a maneira melhor. Agora, o que realmente eu acho universal, né? Eu também sempre fiz trabalho voluntário, sempre abri vagas, seja nos cursos, né, bolsas, ou mesmo em atendimento clínico, sempre reservava para social. E aí eu acho universal em todos os públicos, né? Assim, a questão da não consciência do consumo. Eu consumo porque consomem. Então, sei lá, tá na moda um bichinho de, sei lá quantos, de R$1.000, um labubu, sei lá, que aqui no Ceará é tribufu, né? Que chamam, e pronto, a pessoa tem que ter, e tem que ter vários, e não... Mas espera, entende? Então, a consciência do consumo eu acho que está faltando. Né? Me fala uma coisa, entre homem e mulher, onde aparece mais? No homem e na mulher? Olha, vamos lá. Aí também eu não tenho, vou falar com isso em base à observação, e não uma métrica de algum estudo. Sim. As mulheres, de fato, se a gente para pensar, existe toda uma parafernália que a sociedade me exige para ser mulher. Por exemplo, eu tive que fazer as unhas, você não teve, eu tive, né, que fazer aqui um cabelinho, uma maquiagem, então eu gastei com Mas eu falo mais por compulsão. Mas eu não tenho... Não, ok. Compulsão, eu teria que... Compulsão tem isso, porque compulsão já entra já entra em transtorno, né? Assim, é um sintoma, né? Mais de gasto usual... às vezes as mulheres consomem mais, mas, por exemplo, um relógio, às vezes, de um homem vale muito mais do que um guarda-roupa inteiro de algumas mulheres, né? Minha mulher diz isso todo dia. Olha. Então tem isso, às vezes a mulher tem mais parafernálias para se apresentar socialmente. É claro que vai ter gente para dizer, mas ela pode escolher, não. Mas é claro que se eu chegasse aqui sem estar maquiada, sem estar com o cabelo arrumadinho, sem estar com, sabe, com unha feita, eu poderia mais facilmente, por uma questão social, passar uma imagem de desleixo. Então, como eu quero estar integrada na sociedade, eu acabo cedendo a algumas questões de forma natural. Eu gosto de ver minha unha feita, eu gosto de me ver maquiada, mas é um custo que, teoricamente, assim, um homem não precisa ter. E eu tenho. Então, meu gasto é maior por uma questão social e não porque eu quero, né? Que maravilha, gente. É uma aula, viu? Eu vim para ensinar uma moqueca, tô tendo uma aula aqui de como lidar com as emoções e com o dinheiro. Já sei que psicologia de dinheiro você sabe falar muito. Eu quero ver se seu prato ficou bom. Então, é hora que eu quero saber, né? Vamos lá, hora da verdade. Deixa eu botar aqui o caju. Essa moqueca. Sem coentro. Muito obrigada pela consideração. Eu vou botar aqui só enfeitando, aí você tira, tá? Só para fazer uma foto bem bonita, ó. Não tem coentro dentro, ó. Eu não ia dar um prato para você, pálido, você tá? Muito obrigada. Feita por você. Muito obrigada. E eu vou botar um prato para experimentar também. Quem sabe eu não viro vegetariano. Gosto tanto que viro vegetariano, não? Vai saber. Não ter preconceito, né? Assim, se abrir também para experiências. Eu sou extremamente carnívoro. Muito carnívoro. Mas depois você me faz feliz? Eu então gosto. Pronto. Gosto. Aquela que me faz bem, não faz mal a ninguém, que mal tem, né? Então, enfim, antes de experimentar, eu queria que você desse um conselho para quem não lida bem com o dinheiro. Que conselho você dá? Quais são as atitudes que tem que ser mudadas? Enfim, dá um conselho para quem está em casa. Para mim também, para eu aprender como lidar melhor com o dinheiro. A gente podia chegar e só dar dicas práticas, 1, 2, 3, 4, 5. Porém, eu quero só fundamentar um pensamento. Na psicologia, a gente tem uma técnica que a gente chama questionamento socrático, que é quando a pessoa fala, por exemplo, isso aqui não presta. Eu pergunto, por quê? Por causa daquilo. Mas por que aquilo? E a gente vai perguntando, até chegar no cerne, no núcleo do que a pessoa realmente queria dizer e às vezes não tem meios para dizer. Então, ter dinheiro na nossa sociedade, todo mundo quer ter, a gente vive numa sociedade neoliberal. Mas para lidar bem com o dinheiro, seja para aquelas pessoas que a gente está falando às vezes, eu acabei citando mais exemplos de gastança, mas tem muita gente que tem uma vida mais feliz por avareza, né? Então, assim, que a pessoa se economiza ali. Gente, economiza tanto que não vive a vida como deveria. Exatamente. Eu gosto muito de viajar com minha esposa, de ir para restaurante, comer. Eu já recebi, assim, pessoas indignadíssimas, mas você, olha, você está gastando. Mas sim, estou porque eu amo. E são memórias afetivas. Isso aqui, olha, quanto tempo eu não vou lembrar de uma moqueca feita para mim quando a gente viaja. Mas, enfim, então, independente se é pela avareza ou pela gastança, se perguntar a primeira pergunta: o dinheiro é instrumento de quê? E aí, quando a pessoa responder, é para eu viver melhor. Tá, viver melhor como? Viver melhor para quê? Porque às vezes, para viver melhor, então é gastar mais, aquela questão do, sei lá, que eu dei o exemplo das crianças, né? Então, se é viver melhor é ter uma coleção de bolsas de R$30 mil, ou viver melhor, às vezes, não ter certas bolsas, mas tá passeando com meu filho, com meu cachorrinho. Então, ir se perguntando para quê, nesse questionamento socrático, até você chegar
ao entendimento do que é que te serve. Porque às vezes você vai ver que você não precisa ser tão avarento quanto você é, e às vezes você vai entender que você não precisa consumir tanto quanto você consome. Entendi. Aí você vai pacificando mais e lidando melhor com o dinheiro, e claro, tendo os auxílios externos, né, se necessário for. Vamos experimentar? Vamos, Por na favor. hora. Pera lá. Tá aqui um Isso pedacinho. aí você vai dizer pro seu marido. Eu Ó, que está fiz. no ponto. Aí. Vamos lá. Bom? Muito bom. Tão bom que eu vou comer de novo. Tirando o coentro. Gente, mas só tira o coentro. Vou Tira tirar aqui esse coentro é só coentro. defeito. Pera Eu lá. já botei no meu muito, porque eu gosto. E eu acho que ele combina muito com o moqueca. Mas tá uma delícia. Tá equilibrado, tem o doce do caju, tem a acidezinha do limão que eu coloquei. O dendê sem ser aquela questão também que toma todo, Não é né? agressivo. É. Uhum. Eu adoro dendê, mas realmente alguns pratos ele fica de protagonista, de segundo plano, fica de tudo, Você né? passa o dia lembrando dele. Mas é realmente Eu amei. muito bom. Amei mesmo. Camila, muito obrigado, muito obrigado. Foi uma honra ter você no nosso programa. Segundo episódio, muito rico de informações, muito rico de sabor. Muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns pela iniciativa também para a Sicredi. Achei extremamente criativo, né, esse espaço de conversa, de aprendizado mútuo. Então, estou muito feliz de participar e sucesso aí nessa temporada. Muito obrigado. A Sicredi acredita que cuidar das pessoas e das comunidades é o que gera prosperidade de verdade. Que essa receita de hoje seja também um lembrete. A gente pode temperar a vida com equilíbrio, propósito e bons encontros. Até a próxima!